Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Muito boa noite. Agora são 18 horas e está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga na Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM. E junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move surgiu a partir do programa de capacitações Temas Emergentes e Ensino Híbrido para Educação Básica, que visa levar palestras e capacitações que contribuam com a educação básica. O projeto tem mais de 200 instituições parceiras no Brasil todo. E neste ano damos início a um programa de rádio semanal, ao ar pela Universidade 800 AM. Teremos aqui, sempre às terças-feiras, um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Então, toda terça-feira teremos um encontro, sempre conversando, debatendo, discutindo os mais diversos temas. Hoje, a nossa conversa é com o professor José Moran, professor, pesquisador, conferencista e mentor de projetos de transformação na educação. O professor José Moran trabalha com ênfase em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais e projetos de vida. O professor Moran realizou sua palestra no último dia 5, no programa Temas Emergentes, com o título Educar na Esperança em Tempos Difíceis. A palestra está disponível no canal do YouTube Capacitação Digital UFSM. Seja muito bem-vindo, professor Moran. Professor Moran, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês falando sobre educação e falando sobre esperança. Então, são dois temas fascinantes. Para iniciar nossa conversa, professor, o que lhe move como educador? O que me move como educador é a possibilidade de construir o projeto de vida possível a cada um, quer dizer, a mim, como pessoa, e a cada um dos educandos, dos estudantes, as pessoas que entram em contato comigo. Então, a ideia de construir um projeto de vida que seja possível, viável, não é um projeto assim utópico, distante, mas um projeto próximo, algo que possa ser realizado. Então, é o projeto de vida possível de cada um, seja gestor, professor, aluno, pai, é o projeto de cada um de nós. Então, o que me move hoje é a vontade de ajudar as pessoas a aprender, a viver uma vida mais interessante, significativa e com discernimento, com uma visão assim aberta do mundo e com esperança, que é o tema de hoje. Professor José Moran, no ano passado eu tive o prazer de mediar a sua fala no programa Temas Emergentes e o senhor centrou muito a questão em torno da afetividade, da amorosidade, da necessidade das relações próximas na educação. De que forma é José Moran? Bom, eu
eu sou um professor, um educador, um cidadão, alguém que veio da Espanha, morou no Brasil a maior parte da vida, e alguém que está se construindo como uma pessoa que tenta viver uma vida com equilíbrio, com paz e com uma perspectiva de ir melhorando a cada dia. Então, a minha esperança é essa construção de uma vida que tem significado, que tenta aprender a lidar com as dificuldades, e se algo tivemos nesses 2 últimos anos, foram muitas dificuldades. Eu também passei por minhas dificuldades, eu tive uma cirurgia bastante foi um pouco longa, assim, não, coloquei uma prótese, fiz um pequeno procedimento também na coluna. Então, passei um tempo nesses grande, assim, na recuperação, em ver minha perna muito inchada, em ir construindo movimento. Então, também eu estou falando como alguém que tenta, em cada momento, mesmo nos momentos difíceis, procurar manter um certo equilíbrio, esperança, uma certa paz e tentar fazer o melhor em cada momento. Então, é só para dizer a vocês como eu me vejo também como alguém que está aprendendo em tempos difíceis e que procura também ter esperança de estar melhor e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que convivem comigo, que entram em contato comigo, a eles também aprenderem a serem pessoas melhores. Como que o senhor conseguiu manter o equilíbrio durante a pandemia? Assim, ó, que tipo de atividade? O que que o senhor fez, assim, ó? Porque realmente a pandemia foi algo assim, ó, são 2 anos que realmente desequilibram, desarmonizaram muitas pessoas. Como é que o senhor conseguiu manter esse equilíbrio? Olha, foi sur... eu também não imaginava que ficaria tanto tempo meio encerrado. A maior parte do tempo fiquei dentro deste lugar que eu falo com vocês. Então, mas foi um período assim que redescobri que, em lugar de fazer viagens físicas, que eu estava acostumado a dar palestras aí por todo o Brasil, conversando com professores, gestores, alunos, eu, eu fiquei em casa, conectado com os professores e conversando. Então, foi muito interessante do ponto de vista profissional que eu me imobilizei, quer dizer, fiquei no, mas ao mesmo tempo eu não fiquei parado, porque estava o tempo todo em conversas, em diálogos com pessoas. Isso foi muito rico para mim e também para ajudar as pessoas que muitas estavam também com muita angústia, né, a diminuir essa angústia. Então, eu não foi fácil ficar tanto tempo, é, assim, sem poder sair no começo, mas foi bonito poder conversar, encontrar as primeiro online, poder conversar com as pessoas amigas, a família, os meus filhos que moram no exterior, poder manter vínculos e ter viver um pouco entre o medo sempre da doença, enfim, da saúde que não que podia piorar e ao mesmo tempo a realidade. Eu falei de uma cirurgia, mas no meio da pandemia eu fiz uma outra também. Então Nossa! foi um tempo de aprendizagem a fazer o possível para eh, manter uma paz, manter assim, a sanidade
a esperança e a resiliência. Havia dias que não eram que tudo isso de manter o equilíbrio é fácil. O equilíbrio significa, pensem assim como um malabarista que tenta equilibrar vários pratos ao mesmo tempo no ar. Então eu me sinto um pouco assim, tentando equilibrar. Às vezes algum prato ameaça cair, às vezes algum cai também, e a gente vai se recuperando. Então foi um período muito surpreendente, muito estranho, e ao mesmo tempo eu aprendi muito para adaptar-me a esta situação, pelo fato de eu poder, como os privilegiados, os que somos privilegiados no Brasil, estarmos conectados, porque muitos brasileiros ainda não podem fazer o que entrar em plataformas, poder ver-se e ouvir-se facilmente. Então, nós sabemos que uma parte grande dos brasileiros conseguiu interagir, mas outra parte também foi ficando meio à margem, tanto nos processos de convivência online, como de aprendizagem mais organizada. Muito bem, professor. Dentro desse contexto, né, pós-pandemia, onde a gente acirrou as desigualdades socioeducacionais, mas, por outro lado, integramos tecnologias da informação, a educação, de que maneira o senhor vê as nossas perspectivas e possibilidades em relação à educação? Olha, estamos num período um pouco desafiador, bastante desafiador. De um lado, esses 2 anos nos desestruturaram muito, eh, eh, porque tivemos que, de um lado, aprender, mas, ao mesmo tempo, essa aprendizagem foi tão desigual que agora estamos retomando um pouco mais sistematicamente como, como vamos fazer esse encontro físico que sempre é a escola, principalmente na educação básica, é o espaço fundamental da aprendizagem mais intencional, e como organizar tudo que nós já sabíamos antes, esses encontros, com as possibilidades também de abrir a escola para o mundo físico, já para a cidade, para os espaços em torno da escola, e para o mundo digital, para os encontros assim, com pessoas que estão em outro lugar, mas com as quais podemos aprender em qualquer momento. E ao mesmo tempo, esses 2 anos foram muito duros, porque além de perder muitas pessoas, que são perdas irrecuperáveis, nós também tivemos um aumento muito grande da pobreza, na desigualdade, no desemprego. Eu convivo numa cidade grande, moro em São Paulo, e me entristece, assim, né, cada vez que eu ando pelas principais avenidas, de ver assim, barracas com famílias pequenas morando nessas avenidas. Então, não é algo. Tem crescido dramaticamente o número de pessoas que estão na rua, reflexo de pessoas que não podem pagar aluguel, pessoas que não conseguem emprego, ou são empregos muito, muito frágeis. Então, quando falo de educar na esperança em tempos difíceis, é essa ideia de ir recuperando o ideal, a esperança primeiro, de melhores tempos, mas não só ficar esperando, mas de a construção hoje, no presente, com as dificuldades que nós temos, um pouco como Paulo Freire falava do esperar, não
não passivamente, mas esperançar, que a ideia de levantar-se, de construir, de não desistir, apesar de tantas dificuldades que encontramos. E as dificuldades que encontramos também nos oferecem enormes oportunidades de reorganizar tudo aquilo que nós estávamos acostumados. Tá? É um tempo de experimentar, uma aprendizagem mais interessante, mais humana. É tempo de acolher as pessoas e acolher-nos, porque nós, muitos de nós, eu vi assim, muitos, tanto professores, alunos, eles estão um pouco perdidos e um pouco sofridos, e todos precisamos ser acolhidos. A educação, fundamentalmente, é acolhimento e é encontro. E, e esse encontro, ele agora é mais necessário do que nunca. Então, pode ser físico, digital, mas é sempre encontro. E essa valorização do encontro, ele é importante, porque, ao mesmo tempo, temos a esperança de ir também definindo na educação assim, soluções políticas que apoiem mais a maioria, a inclusão, que apoiem a escola pública, o professor que está na escola pública, que melhorem a carreira, que encantem mais os alunos. Então, ver essas possibilidades agora ao nosso alcance e transformá-las em realidade, esse é um desafio muito bonito, muito necessário e que terá, sem dúvida, consequências. Quer dizer, o mundo não é o mesmo a partir de agora e a educação também, ela vai se transformar. É lento o processo, tem muitas ainda variáveis que não dependem só da boa intenção de cada um, mas estamos em um período muito importante de reorganização, de repensar o projeto de educação, primeiro da escola, e de educação também da sociedade. A pandemia acabou causando. Estamos, acredito, indo para o final da pandemia pelo SARS-CoV-2. Mas eu acredito que ela causou uma nova pandemia que a gente vai começar a enfrentar, que é uma pandemia emocional e espiritual, porque os índices de ansiedade e depressão estão muito grandes, né? É assustador, assim, ó, crianças tomando medicação para ansiedade, para depressão, adolescentes indo assim, ó, para o ápice do sofrimento, cometendo suicídios, que é uma nova pandemia, né? Que nós vamos ter que enfrentar. E que acaba, a escola acaba sendo o berço, né? Onde acontece essa nova pandemia. Por isso estava o título que eu dei a essa conversa, ela foi educar na esperança em tempos difíceis. Os tempos difíceis são esses. Ninguém fica 2 anos nessa incerteza, tanto sofrimento que milhões de pessoas aqui no Brasil, mas também no mundo passaram e que agora começa a se ver. Quer dizer, muitas das consequências da pandemia, elas aparecem aos poucos. Então, muitos jovens realmente eles voltam para a escola mais impacientes, menos resilientes. Agora, aos poucos vão reaprendendo a conviver. Mas uma das nossas atividades principais nesse período é acolhê-los e organizar, assim, estar muito atentos para apoiá-los nas dificuldades que têm. Então, o papel do apoio
tanto psicológico, assim, de profissionais, isso é cada vez mais necessário, mas entre todos, assim, de ouvir, de uma escuta ativa, de entender, às vezes, por que as pessoas estão mais inquietas, insatisfeitas, e como organizar o que nós chamamos a educação das competências socioemocionais, assim, de uma forma um pouco mais direta, mais clara. Quer dizer, nós temos que trabalhar realmente o currículo, também de tudo que se espera que a criança e o jovem aprenda, não há dúvida. Muitos falam em acelerar, recuperar. Não vamos recuperar, podemos tentar ver como focar em grandes temas, mas enquanto trabalhando esses temas dentro desta visão de encontro, de acolhimento, de apoio, de compreensão também quando algo se nos escapa, e ao mesmo tempo de criação, de experimentação, será? Ver os dois lados, encantar as crianças e aos jovens, oferecendo-lhes espaços em que eles possam se expressar, eles possam produzir, eles possam construir e não simplesmente escutar. Então, essa escola mais ativa, acolhedora, se a gente faz assim todo o possível entre nós, e nós também estamos sendo afetados, mas se nós colaboramos assim mais ativamente para que o espaço seja muito mais afetivo, isso vai ser muito bom para que as crianças possam se expressar mais, possam confiar mais, e através da confiança, eles vão aprender melhor. Então, não podemos focar só nos conteúdos, que eu sei que são importantes, a gente não deve também. Educação tem toda uma parte de organização do currículo, assim, do conhecimento, ok? Mas esse conhecimento, como já há muito tempo, o Jacques Delors falava, assim, a educação tem uma dimensão de conhecimento, aprender a conhecer, mas depois tem outras dimensões que estão juntos, que aprender a conviver, que nesse momento é tão fundamental, aprender a fazer, a construir, a criar, aprender fazendo, então aprendizagem ativa, e aprender a ser uma pessoa que lida com as dificuldades um pouco melhor e que vai, em cada momento, em cada período, tentando encontrar esse equilíbrio de que eu falava antes, que não é fácil, mas é uma construção da educar-se como um projeto que vale a pena viver. Então, educação é uma relação de encantamento e de amor. Então, é nesse momento que nós falamos de esperança, baseada nessa ideia de encantar as pessoas porque as acolhemos, e de amor porque realmente criamos laços, criamos vínculos e criamos o apoio entre todos, também a nós mesmos. Nós, professores, também precisamos de apoio. Todos estamos juntos num período de construção difícil e, ao mesmo tempo, esperançador e muito estimulante, olhando assim, por isso que é de esperança dentro das dificuldades. Então, é preciso educar para a esperança, já dizia a Zilda Arnes, não sei se vocês conhecem, Sim. mas era uma educadora, assim, a irmã do Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal em São Paulo, e eu a conhecia, ouvia, e ela falava sempre essa frase: é preciso educar para a esperança. O educar é estabelecer relações, né, professor? Uhum, é isso. Relações, e ir construindo relações de confiança, relações de afeto, que tenham significado, enfim, e é uma construção
às vezes um pouco mais difícil, não há dúvida que estamos num momento difícil, não é um momento tranquilo, não é? Mas é um momento de apoio. É dizer, quando alguém na sua família tem uma dificuldade, alguém fica doente, o que que a gente faz? A gente se desvela, a gente tenta estar mais ao lado, tenta ajudar. Quer dizer, quando há uma emergência, quando há uma dificuldade, a gente faz um esforço maior. E nesse momento, o esforço é para, entre todos, ajudar-nos a encontrar os melhores caminhos para que todos aprendamos, né, tanto a aprendizagem intelectual como a aprendizagem também a conviver e a encontrar significado e a manter essa perspectiva de esperança no futuro, que não é um futuro cor-de-rosa, ideal, mas dizer, nós vamos sair dessa, nós vamos agora também construir algo melhor, nós vamos construir relações mais humanas, vamos construir uma escola também mais humanista e uma sociedade que seja menos desunida do que está atualmente. Estamos num período muito cruel, assim, Uhum. de tensões e de visões um pouco antagonistas, e Sim. quebrar um pouco essa visão de uns contra os outros. É normal que as pessoas pensem diferente, mas não precisamos ver o outro como inimigo, o outro como um obstáculo. Temos que ver como encontrar-nos nas diferenças que existem. Se o fundamento é o amor, tudo flui, né, professor? O papo tá muito bom, mas nós vamos ter que chamar um intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. O T-Move é um programa de conversas e trocas de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Olá, eu sou o professor Sandro Luiz Peter Medeiros e atualmente estou respondendo pela direção do Centro de Ciências Rurais. Eu vou expor alguns números, alguns detalhes para que vocês tenham melhor compreensão, né, do que é o Centro de Ciências Rurais. Então, atualmente, o Centro de Ciências Rurais ele está constituído por 201 docentes, 166 técnicos em assuntos educacionais, 2.681 estudantes, tanto de graduação, né, como pós-graduação. O Centro de Ciências Rurais, mais conhecido como CCR, ele é constituído por 11 departamentos, e justamente os docentes e a maioria dos tais estão lotados nos departamentos. Com relação a programas de pós-graduação, o CCR possui 10 programas de pós-graduação, sendo 8 programas de mestrado e doutorado, e 2 programas de pós-graduação a nível de especialização. Com relação a cursos de graduação, nós temos 7 cursos de graduação, sendo 4 de bacharelado, os cursos de agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária e zootecnia. Temos 2 cursos tecnológicos, né, que é o curso superior de tecnologia em alimentos e o curso superior de tecnologia em agronegócio. E temos também uma licenciatura em EAD, tá, que é a licenciatura em educação do campo. O CCR se caracteriza por um centro que trabalha tanto a parte de ensino, mas também de extensão, pesquisa e inovação. Para vocês terem uma ideia, o CCR ele possui 784 projetos de pesquisa e inovação,
167 projetos de extensão e 62 projetos de ensino, mais 4 projetos de prestação de serviço. Com relação aos projetos de prestação de serviço, talvez o mais conhecido seja aquele prestado pelo Hospital Veterinário Universitário, que também faz parte do CCR. Você está ouvindo o programa TMOV, pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor, pesquisador e escritor José Moran. Professor Moran, fale um pouquinho das metodologias ativas e como elas podem auxiliar nesse esperançar. Aprendemos, né, nesses últimos anos, não só na pandemia, mas já antes e agora na pandemia, reforçamos, é que para aprender nós temos assim que combinar todas as possibilidades. Nós podemos ver, ouvir, falar, mas principalmente nós temos que agir. Então, quanto mais o estudante ele vai experimentando as situações, ele vai sendo um pouco mais protagonista, ele se sente participante, ele faz e depois reflete. Então, ativo não significa ativismo, só fazer, mas é um fazer acompanhado por alguém mais experiente, que é o professor, para ajudá-lo a refletir sobre esse fazer. Então, é um fazer refletido, como John Dewey já falava há muito tempo, no final do século XIX, já no começo do século XX, desse aprender fazendo e refletindo, experimentando e tentando tornar visível esse processo. Então, as metodologias ativas, elas não são novas e normalmente na escola, o professor, mesmo aquele que dá muito aula expositiva, ele também organiza grupos, debates, mas talvez hoje temos, assim, me refiro assim principalmente aos professores assim mais convencionais, temos que tentar falar um pouco menos e encantar os estudantes a partir das experiências, de que eles se expressem, de que eles pesquisem, sejam pesquisadores, e depois que eles sejam produtores, que eles falem um pouco e escrevam e contem o que eles pesquisaram, o que eles leram, o que eles discutiram, e isso é o processo ativo, mas sempre com o professor ele como um gestor. Então, eu vejo o professor como alguém que está gerenciando um processo que é complexo, porque cada aluno aprende de um jeito, e sempre temos alunos que são mais rápidos e mais lentos, mais assim, curiosos e outros e expansivos e outros talvez mais introvertidos. Isso sempre faz, mas sempre aconteceu. Mas colocar essa ênfase em que o aluno se sinta mais participante, que ele possa fazer algumas escolhas, que ele também possa trabalhar dentro do seu ritmo, é extremamente importante. E hoje temos, assim, quando possível, alguns aplicativos e algumas plataformas, sei lá, como a Khan Academy, que são plataformas que permitem que cada um aprenda, cada estudante aprenda um pouco dentro do seu jeito e o professor possa observar esse processo e depois adequar as atividades às necessidades de cada grupo de alunos. Então, essa é uma possibilidade que na pandemia ficou muito visível para uma parte das escolas, para aquelas que tinham essa conexão. Sabemos que não são todas, mas há agora um desafio de como encantar os estudantes com essa mistura de experimentação e reflexão usando essas tecnologias que estão aí
no computador, no celular, enfim, nas mãos de uma parte boa dos brasileiros. Professor Moran, as nossas estruturas de ensino são bastante tradicionais, bastante formais, né? As nossas bases curriculares, os conteúdos programáticos, as cargas horárias, os horários de aula. De que forma a gente pode conciliar essas necessidades de vivência e experiência, de desenvolvimento dos afetos, da sensibilidade, com essas estruturas curriculares tão rígidas e tradicionais? A escola, ela é um espaço bastante organizado e que, de alguma forma, ficou um pouco engessado. Então, nós temos hoje assim grandes diretrizes, enfim, temos a Base Nacional Curricular, que ela está procurando orientar-nos para que ajudar a que aprendamos assim essas grandes temas e as grandes áreas de conhecimento, mas que também pensemos numa aprendizagem mais integral, mais ampla, mais criativa. Então, eu sei que o professor tem, às vezes, aulas de 50 minutos às vezes, ele gostaria de ter mais tempo para desenvolver um projeto. Se não cabe nos 50 minutos, divide em mais de um período. Eu sei que, às vezes, é um pouco frustrante na hora que você está com mais, assim, os alunos mais ativos e apresentando, você dizer, não, agora vamos continuar daqui amanhã, daqui a uma semana. Mas, então, há escolas que estão conseguindo, dentro desse currículo, que ele é previsível, adequá-lo mais, fazer com que alguns professores trabalhem juntos em alguns momentos. Então, e há escolas menores que estão, sem dúvida, trabalhando assim por projetos já. Então, eles estão partindo de projetos para integrar o currículo, mas eu sei que isso é ainda uma coisa que é muito difícil de fazer pela maioria das escolas. Então, o que eu digo é, professores, vejam o que é possível, nas condições em que você se encontra, de conciliar a aprendizagem através de grandes temas, ou fenômenos, ou questões, com, com com a ideia de você não ser o único responsável por tudo. Não tenta você fazer todo o trabalho pelos alunos. É como o pai que tenta resolver todos os problemas dos filhos. Isso deseduca. Se você dá tudo pronto, mastigadinho para os alunos, tudo bem resumidinho, tudo assim lá no PowerPoint, para o aluno é muito fácil, mas isso não significa que ele aprenda profundamente. Para que ele aprenda profundamente, ele tem que encontrar significado, ele tem que participar, ele tem que aprender através da descoberta. Então, ele tem que perceber que está descobrindo algo, não só que está ouvindo algo, que ele está resolvendo algum problema, alguma questão, então encontrando significado naquilo que faz. Então, faça pequenos projetos, assim que os alunos se envolvam em alguma experimentação, pode ser curta, alguma discussão, que o aluno também grave pequenos vídeos. Os alunos hoje adoram essas plataformas em que vocês podem contar histórias curtas, como lá, no Instagram, Reels, no TikTok. Então, eu não quero que a escola vire só produtora de pequenos vídeos com animações, mas realmente que entendamos que para a criança essa forma de expressão faz sentido e para ela é fácil, e que a gente incentive que os alunos produzam e divulguem, se expressem, tudo isso torna
a escola muito mais encantadora. Então, eu sei que é todo rituais, como você falou, a gente sabe que essa escola ela vai se transformar nesses próximos anos em uma escola um pouquinho mais em que as áreas vão se integrar um pouco mais, os professores às vezes vão trabalhar juntos, o aluno vai trabalhar em projetos mais interdisciplinares, o que puder, o que vocês puderem já ir fazendo agora, façam, mas também não se cobrem além do que vocês podem. O importante, como disse, é educação, é encontro entre pessoas que gostam de aprender e que incentivam. Então, que vocês mantenham essa esperança de ajudar os alunos a prepará-los melhor para serem melhores pessoas hoje e amanhã, e vocês ir construindo juntos nesse processo. E a gente não, não somos deuses, não podemos resolver tudo, a gente dá conta de algumas coisas. Então, o que vocês puderem dar conta, ok, está bem. Muitas coisas vão faltar também. Eh, Vocês façam o que é possível no contexto em que vocês se encontrem. Acredito que essa foi a filosofia que eu vivi e que me ajudou a, enquanto via que faltavam muitas coisas, em qualquer lugar onde eu trabalhasse, na USP, em qualquer lugar, sempre havia coisas muito interessantes e coisas que estavam muito longe do que eu imaginava como ideal. Mas enquanto isso, eu dizia, o que que eu posso fazer neste momento, nas condições que eu tenho e com a história que eu tenho, a trajetória que eu tenho. Então, o que que eu posso contribuir? O que que eu posso fazer hoje? E não me colocar dizendo, não dá para fazer porque não tem isso, não dá para fazer porque a escola está engessada. A escola precisa ser desengessada. Algumas ainda estão muito conteudistas, algumas estão muito burocráticas, mas quem de alguma forma rompe com isso é quando você consegue juntar alguns colegas para fazer um projeto legal, quando você consegue entusiasmar os alunos para que eles vão a campo e pesquisem e conversem, quando você faz com que os alunos façam visitas a algum museu, algum lugar, quando usam algum recurso que é legal. Então, invente, crie, não se deixe sobrecarregar pelo que falta, mas olhe as possibilidades que você tem, e são muitas. Uma escola, sim, seria uma escola conspirativa, professor. Ou como diria Paulo Freire, uma escola, assim, é fácil educar-se e ser feliz. Bom, tudo é fácil e difícil. A gente sempre quer que tudo funcione bem, e isso é um pouco Uhum. utópico, mas é fácil você sensibilizar os alunos quando você tem uma proposta que para eles faz sentido. Quando você coloca uma questão que os mobiliza, quando você conta uma história que os sensibiliza, Uhum. quando você propõe uma atividade que eles veem que isso contribui para melhorar algo, então eles encontram significado, eles vão atrás. Os Uhum. estudantes são pessoas também curiosas, só que eles têm que entender, assim, perceber que o estar com você, professor, na área em que você está atuando, vai interessá-los. Você tem que despertar a curiosidade, você tem que propor, assim, dentro do currículo, daquilo que você faz, a melhor forma para que eles se encantem, porque realmente você compete com muitas outras formas de contar que as crianças têm ao lado. Se você não é inspirador e não coloca uma proposta que é legal, um projeto interessante, o aluno vai lá e se distrai. Ele tem o YouTube, ele tem o TikTok, tem o Netflix, enfim, qualquer plataforma, e ele se distrai, ele vai atrás, ele tem as redes sociais. Então, a gente tem que estar muito atento hoje para
que estar na escola, o aluno nos perceba como pessoas que são pessoas inspiradoras, pessoas que trazem um novo olhar. Então, vocês têm que ser pessoas muito curiosas também na vida, estar abertas para esse mundo, para ser pessoas que inspirem os alunos. Tem professores que são encantadores, mas tem outros que eles ficam só preocupados em falar de conteúdo, em cumprir uma tarefa, e isso é pouco hoje. Sabe? A tarefa, assim, o conteúdo, ele tem que estar dentro de estratégias de motivação rápida. O aluno logo percebe, e eu vejo isso com os meus netos, assim, eles têm uma atitude muito diferente com um professor ou com outro da mesma escola. Então, às vezes não é porque a escola, toda ela, não, tem a escola em que, aí você vê que a criança diz, não, a aula hoje é com fulano de tal, nesse momento, eu vou ficar mais ou menos prestando atenção, porque já sei, daqui a pouco ele vai fazer isso, ele é previsível. Enquanto com outro colega, quando chega a aula seguinte, às vezes a mesma criança na mesma escola, ela está com uma outra disposição, porque diz, não, agora aqui vai acontecer algo muito mais interessante. Então, sejam interessantes, se vocês querem também levar uma vida profissional interessante. Não há nada pior do que ser um professor que tem que estar controlando os alunos, que tem que estar impondo, que tem que estar sempre chamando atenção. Quando você chama muito atenção dos alunos, é porque você não está chamando atenção. Perfeito. Então, chame a atenção sendo uma pessoa interessante. Professor José Moran, é uma conversa extremamente agradável, mas nosso tempo se esgota e acredito que o senhor deixou uma mensagem importante aqui, que nós deixaremos como sua mensagem final. Sejam interessantes, sejam encantadores, né, e inspiradores aos educandos. As suas despedidas, professor, por favor. Volta um pouco ao título Educar na Esperança em Tempos Difíceis. Então, tudo isso que eu falei não significa, que legal, vai ser muito fácil. Não é fácil, mas eu estou dando, assim, todo apoio a cada um de vocês, primeiro, por serem professores, apoio também nas dificuldades que vocês têm, reconhecendo-as. Não se deixem abater demais, não se deixem assim, não olhem só para as dificuldades, olhem para o papel tão importante que vocês têm de ajudar os demais a que construam um projeto de aprendizagem e de vida interessantes, e vocês construam juntos o projeto. Então, vejam o futuro um pouco mais como esperança do que só com problemas. Tem problemas, tem ameaças, temos ameaças tremendas de guerra nuclear, quantas ameaças nós temos, mas procuremos transmitir na relação pedagógica, na relação afetiva e como pais, sempre a ideia de que podemos construir um futuro melhor. E o papel de cada um de nós é ajudar com o que nos é possível nesses tempos que não são fáceis a construir uma relação afetiva e positiva e de esperança com todos aqueles que convivem conosco, não somente os alunos, mas também nossos colegas, nossos amigos, as pessoas com as que nos relacionamos e convivemos, e tentar ajudar a que cada um na sua cidade, no seu local, seja um fator que contribui para melhorar este nosso país, que precisa de tanta de educação, de tantas pessoas interessantes, de tanto apoio para transformá-lo em um país mais igual e mais humano. Muito obrigado pelo convite
e uma boa noite para cada um de vocês. Foi um grande prazer. Agradecemos muito a participação do professor José Moran. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Muito obrigada, professor Moran. Dá vontade de ficar lhe ouvindo por mais e mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo na rádio é de 1 hora. E a produção do programa ficou a cargo da pedagoga Patrícia Nunes Pezzini, da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. E trabalhos técnicos de Gian Noal. Estaremos juntos todas as terças-feiras a partir das 6 da tarde, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até terça que vem.